Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de investigação aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso que, quando eu conheci ele pela primeira vez, foi aquele tipo de caso que aluga um triplex na sua cabeça, que você fica pensando constantemente. Afinal, esse serial killer recebeu um nome bem diferente. A gente costuma ver estripador não sei da onde, açougueiro, esse tipo de nome, mas o Dennis Nilsen, ele ficou mais conhecido mesmo como o serial killer carente. Muitas pessoas, inclusive, comparam esse caso ao caso do Jeffrey Dahmer, embora o caso do Jeffrey tenha acontecido muito depois e o Dennis tenha sido preso muito antes de todo aquele caso do Dahmer acontecer. Mas antes da gente começar o caso, bem rapidamente eu peço que vocês se inscrevam no canal se vocês gostarem da forma que eu conduzo o caso. Deixem também um comentário dando sugestão de outros casos que eu posso trazer aqui, de outros temas, de repente, e também falando o que vocês acharam desse caso, o que vocês acharam do vídeo, dando sugestões, né, positivas, e críticas construtivas também são sempre bem-vindas. E também dá aquele like, compartilha com seus amigos, mas enfim, vamos começar o caso. Dennis Andrew Nilsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945 em Freyciburg, que fica na Escócia, no Reino Unido. Ele era filho da Judy White e do Olaf Angus, e o pai dele foi soldado durante a Segunda Guerra Mundial e atuou principalmente durante a ocupação nazista lá na Noruega. Além disso, o Dennis tinha dois irmãos, o Olaf Jr. e a Sylvia. Bom, o casamento dos pais não era nem um pouco um casamento feliz, sabe? Os pais tinham muitas brigas conjugais e após 7 anos de casados, em 1948, eles acabam se divorciando, principalmente por questões envolvendo o pai. Ele era aquele tipo de pessoa que valorizava mais o trabalho e o tempo fora de casa do que o tempo junto com a família e o seu próprio casamento. Isso logo, né, acabou desgastando toda aquela relação, e para agravar um pouco mais tudo isso, o pai, né, ele sofria de alcoolismo. Quem conhece pessoas que sofrem da mesma condição que ele, sabe que aquela coisa que não é pesada apenas para quem tá passando por aquela situação, acaba afetando e desgastando também todas as pessoas que convivem com aquela pessoa. Por conta disso, depois do divórcio, o Dennis, a mãe e os dois irmãos acabam se mudando para a casa dos avós maternos. E por incrível que pareça, esse foi o período mais feliz da vida do Dennis. Isso porque ele era extremamente próximo ao avô, e o avô também era muito próximo do Dennis, e todo mundo fala que o avô não disfarçava que o Dennis era o neto favorito dele. Toda vez que o Dennis dava uma entrevista, ele sempre falava dos momentos que ele tinha com o avô, sempre trazia recordações deles caminhando juntos e falando sempre que o avô era uma pessoa que ele sentia muita ternura, que ele admirava e que ele gostava muito de estar sempre ao lado. No entanto, essa relação acaba não durando muito, porque o avô já estava passando por sérios problemas de saúde e mesmo assim ele insistia em continuar trabalhando. Isso, obviamente, acabou agravando o estado de saúde dele, e aos 62 anos, no dia 31 de outubro de 1951, ele acabou tendo um ataque cardíaco enquanto ele estava pescando no Mar do Norte. A partir de agora, a gente tem duas versões do que aconteceu, e você vai escolher qual delas você prefere acreditar, ou se de repente, assim como eu, você não tem nem ideia do que pode ter acontecido. Em alguns lugares que você for pesquisar esse caso, vai falar que sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de sentimento, a mãe simplesmente pegou o Dennis, levou direto pro funeral e mostrou o corpo do avô morto direto, e isso foi um trauma gigantesco pro Dennis, porque ele não teve nenhum tipo de preparo ali pra lidar com o luto, pra lidar com a questão da morte. Enquanto outros lugares vai falar que não foi bem assim, e que na verdade o próprio Dennis pediu para ir até o enterro, pediu para ver o corpo do avô, e a mãe então levou ele até o enterro e disse, né, que o avô estava num lugar melhor e que ele estava só dormindo, aquela coisa típica que pais costumam dizer para as crianças em momentos assim de luto. Mas independente do que realmente aconteceu, uma coisa é fato: o Dennis sempre disse em diversas entrevistas que no momento que ele viu o corpo do avô, ele sentiu que alguma coisa ali dentro dele morreu. Mas não parou por aí, porque logo mais coisas terríveis começaram a acontecer na infância dele. Primeiramente, quando ele tinha 8 anos de idade, ele acabou sendo abusado por um adolescente. A história é a seguinte: o Dennis estava nadando próximo a um rio e ele acabou se afogando, e então, né, esse jovem teria salvado ele, só que na verdade ele salvou ele com o intuito de abusar dele enquanto ele estava inconsciente, e que na época o Dennis não entendeu muito bem quando ele acordou e viu que tinha um líquido esquisito no corpo dele, e foi mais tarde que ele descobriu que ele tinha sofrido um abuso. Além disso, quando ele completou 10 anos de idade, a mãe
mãe dele se casou novamente com um homem chamado Andrew Scott, e ela acabou tendo mais 4 filhos com ele. Então pensem, ela já tinha 3 filhos do primeiro relacionamento e depois ela teve mais 4 com o segundo marido. Ou seja, eram muitos filhos e a mãe não conseguia dar atenção a todos eles ao mesmo tempo. Então, por conta disso, o Dennis cresceu como uma criança solitária, carente e negligenciada pela mãe, né? Ou pelo menos ele tinha essa imagem dela. E também ele sempre teve muita dificuldade para fazer amigos, ele sempre teve muita dificuldade de se comunicar com outras pessoas. E isso, obviamente, vai trazer sequelas e é uma coisa que vai ser notada ao longo de todo o caso. Agora, entrando um pouquinho na questão da adolescência, ele sempre foi descrito como uma pessoa muito inteligente. Ele gostava principalmente das matérias de artes e história, isso vai fazer sentido mais pra frente, por isso que eu trouxe essa informação. E além de tudo isso, vai ter uma outra coisa que foi muito marcante nesse período de vida dele, porque vai ser na adolescência que ele vai começar a perceber que, na verdade, ele gostava de meninos. Então ele vai começar a entender a sexualidade dele, mas ao mesmo tempo ele não vai aceitar a sexualidade tão facilmente. Então, assim, ele era homossexual, porém ele tentava esconder isso o máximo possível de qualquer pessoa. E ainda na adolescência, com apenas 16 anos de idade, em 1961 ele se alistou no exército. Inicialmente ele ficou na função de cozinheiro e mais tarde ele acabou se tornando um soldado. Nesse tempo que ele trabalhou na cozinha, ele acabou desenvolvendo uma habilidade muito grande com facas. Infelizmente, essa habilidade com facas vai ser aplicada para uma coisa terrível mais pra frente dessa história. Nessa fase do exército, ele passou a beber muito como uma forma de tentar diminuir a timidez e tentar fazer amigos ali, né, com os outros meninos que faziam parte do exército. Porém, ele continuava naquela coisa de tentar esconder ao máximo a sexualidade, tanto que, assim, em quartéis é normal que os banhos sejam coletivos. Ele evitava ao máximo tomar banho junto com outras pessoas, porque ele tinha medo que ficasse claro ali, né, que ele gostava e se atraía por homens. Então, ele sempre tomava banho sozinhos. No entanto, nessa mesma época em que tudo isso está acontecendo, ele vai começar a desenvolver fetiches cada vez piores, porque justamente nessa questão ali, né, que ele tava tomando banho sozinho, ele vai começar a fantasiar certas coisas, né, e ele começa a fantasiar principalmente a respeito da morte. Ele começa a perceber que ele só conseguia chegar no clímax quando ele imaginava que ele tava tendo relações com uma pessoa morta, que ele tava praticando necrofilia. Ele também começou a se maquiar para fazer de conta que tinha sangue escorrendo pelo corpo dele, para que enquanto ele estivesse ali se tocando, tendo aquele momento ali com ele mesmo, ele imaginasse aquela situação dele fazendo aquilo com uma pessoa morta. Como eu mencionei, ele tinha problemas com o álcool e ele costumava sair com alguns colegas de quartel, e nisso ele sempre bebia horrores e fazia de conta que tinha desmaiado, porque na cabeça dele ele tinha, entre aspas, esperança de que alguém se aproveitasse dele naquela situação. E é muito bizarro pensar nisso, porque foi exatamente essa situação que ele passou na infância. Como mencionei também, ele era obcecado por arte, era a matéria que ele mais se dava bem e era uma coisa que de fato ele se interessava. E como ele conhecia diversas pinturas, tinha uma em específico que chamava muito a atenção dele, que era a pintura A Balsa da Medusa, que mostra um homem segurando o corpo de um outro homem que estava morto e nu. Então ele pensava muito nessa pintura, se é que vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Agora, dando um salto temporal para quando ele tinha 27 anos de idade, ele acaba se mudando para Londres, isso em 1972. E nesse mesmo período ele começa a trabalhar como policial. Obviamente ele teve que passar por todo um preparo, né, para poder se tornar um policial, e um desses preparos envolvia aulas de necropsia, que eu não preciso nem dizer que eram justamente as aulas favoritas dele e que só alimentava cada vez mais as fantasias que ele tinha em sua cabeça. Nessa volta dele do exército, ele voltou a se relacionar com a sua família e a mãe dele começou a questionar por que ele nunca teve uma namorada, porque parecia que ele sempre tentava se afastar de mulheres e que, enfim, ele nunca estava junto de uma mulher. Tem uma história que contam por aí, né, que se você procurar na internet você vai achar a respeito desse caso, que nisso que o Dennis Nilsen passou a ser questionado pela mãe dele, ele simplesmente sentou toda a família dele na sala e começou a colocar documentários que falavam sobre a comunidade gay lá do Reino Unido. Então a família dele teria simplesmente odiado e falado coisas extremamente homofóbicas, e o Dennis partiu em defesa da comunidade e rebater as falas homofóbicas da família, e teria sido nesse momento que o irmão dele, o Olaf Jr., teria simplesmente virado pra ele e falado que ele era gay e contado isso na frente de toda a família, coisa que até então ninguém sabia, e depois disso o Dennis nunca mais falou com o irmão dele. Ele acaba não se tornando policial por muito tempo e ele acaba trabalhando então como entrevistador de recrutamento, e também nesse período ele passou a morar com um homem, que eu não consegui achar o
nome desse homem, e ele mora com esse cara por 2 anos. Esse cara, mais tarde, em algumas entrevistas, disse que eles só moravam juntos e que eles não tiveram nada de sexual. Acho que essa vai ser literalmente a 10ª vez que eu vou mencionar essa informação, mas ela é importante pra gente conectar com os fatos que virão a seguir. O Dennis, claramente, era uma pessoa que não conseguia fazer amigos. Ele tentava até, mas, tipo, ele não conseguia. Ele não tinha nenhum círculo social, nada do tipo. Mas ele tentou, nessa época, começar a frequentar pubs e regiões ali de Londres que eram conhecidas por ser regiões comumente frequentadas por pessoas LGBTs, e principalmente bares onde vários homens gays iam, e ele ia lá justamente para ver se ele conseguia fazer algum amigo ou, de repente, encontrar alguém que topasse algo maior ali junto com ele. Como ele já tinha uma tendência a gostar, né, de beber bastante, ele ia nesses bares, conversava com homens, bebia bastante e chamava esses homens para casa dele para que eles pudessem beber lá mais ainda. Nessas indas e vindas com esses caras, o Dennis se sentia extremamente incomodado com o fato que na manhã seguinte, quando ele acordava, o homem simplesmente tinha ido embora. Isso, pelo menos, é o que o Dennis conta, né? Essa é a versão do Dennis. Que o que motivou ele a começar a matar seria justamente o fato de que ele não queria que esses homens fossem embora e que ele queria encontrar uma maneira de que aquele homem permanecesse sempre ao seu lado. Obviamente, como eu mencionei, isso é o que o Dennis conta, mas fica muito claro desde o começo dessa história que a intenção dele, talvez a intenção mais realista, seja o fato de que ele era um necrófilo e que esses crimes foram cometidos de maneira sexual, ou seja, era algo que trazia prazer pra ele, e isso é uma coisa bem clara. Então, assim, tem o que ele fala e tem o que muito provavelmente foi o que realmente motivou ele a cometer esses assassinatos. Então, era a mesma coisa. Ele ia pra esses pubs, atraía esses homens até a casa dele, bebiam bastante, e quando esse cara ia dormir, o Dennis estrangulava ele até a morte. E o que acontece a partir daí é uma coisa, assim, bem bizarra, porque, sim, a necrofilia vai ser praticada nesse caso, então, sim, ele tinha relações com os corpos, mas, ao mesmo tempo, ele tratava aquele corpo como se fosse um namorado. Ele, literalmente, tomava banho junto com o corpo, assistia televisão, conversava, ele, literalmente, montava uma mesa de jantar e colocava a pessoa sentada, enfim, ele realmente tratava aquela pessoa como se fosse o namorado dele, e quando ele ia trabalhar, ele escondia o corpo no assoalho da casa, quando ele voltava, pegava o corpo e tinha toda essa questão aí desse tipo de tratamento, e também tinha a parte sexual. Apesar disso, em algumas entrevistas, o Dennis chegou a mencionar que ele sentia algo conflitante, porque ao mesmo tempo que ele matava essas pessoas, que ele tinha esses impulsos assassinos, ele também meio que se culpava pelo que ele tinha feito. E em uma entrevista ele disse: "Quanto maior a beleza, em minha opinião, de um homem, maior era a sensação de perda e tristeza. Seus corpos nus me fascinavam, mas eu teria feito qualquer coisa para tê-los de volta vivos." Esses assassinatos começam a acontecer em 1978 e vão até o ano de 1983. Ele começa a matar aos 33 anos de idade. Até hoje não se sabe ao todo quantas pessoas ele tirou a vida. Vai depender muito do site e da referência que você vai usar. Enquanto alguns sites afirmam que o número total de vítimas beire a 12 vítimas, alguns outros vão apontar um número de 16. E no caso do Dennis, eu não duvido que tenha sido muito mais vítimas do que isso, até porque muitas até hoje nunca foram identificadas, principalmente pela forma em que ele escondia os corpos depois que ele decidia realmente desová-los. Para se livrar dos corpos, ele começou então, no momento que ele morava em uma casa, depois que o corpo atingia um estado de putrefação muito alto, ele cortava o corpo em vários pedaços, usando uma faca bem afiada, fervia a cabeça e tirava o máximo de carne possível do corpo, e no quintal ele ateava fogo, então sobrava praticamente nada do corpo, nada para contar a história de quem era aquela pessoa. E muitas das vítimas dele eram rapazes que estavam passando por dificuldades financeiras muito grandes, eram rapazes que moravam nas ruas, eram rapazes que estavam fugindo de casa por conta da sexualidade, né, por terem sido expulsos de casa, eram rapazes que trabalhavam com a prostituição, ou seja, eram rapazes que não eram olhados pela sociedade naquele momento. Então, muitas das vítimas, além de nunca terem sido identificadas, nem sequer foi reportado o desaparecimento delas, né? Então a polícia nem sequer sabia que aquela pessoa estava desaparecida, muito provavelmente por conta da homofobia da época, né? Mas o que eu quis dizer inicialmente, muito provavelmente porque nem a própria família daquela vítima se importava. Então é uma situação muito triste, e eu acredito que nesse caso, assim como muitos outros, o assassino tinha plena consciência que seriam vítimas que não seriam olhadas, e muitas vezes pelo olhar da sociedade, pelo olhar dos investigadores, não seria aquele tipo de vítima, aquele perfil de vítima que seria prioridade de investigação. Vocês entendem o que eu quero dizer? Bom, uma das primeiras vítimas do Dennis, na verdade esse menino, ele é considerado a primeira vítima dele, aconteceu no ano de 1978 e também foi uma das vítimas mais
mais jovens dele. O Stephen Holmes tinha apenas 14 anos quando ele conheceu o Dennis e ele falou, né, que se ele quisesse ele poderia dar bebidas pra ele, tal coisa que era ilegal para um menor de idade tomar. E esse menino decidiu ir até a casa do Dennis justamente para que eles pudessem beber juntos. Então, o Stephen teria dormido na casa do Dennis e enquanto estava dormindo, o Dennis estrangulou ele e também afogou a cabeça dele em um balde cheio d'água. O corpo do menino ficou na casa do Dennis por vários meses, recebendo aquele tipo de tratamento que eu disse pra vocês. Não só o tratamento como se aquele corpo fosse um namorado, mas também sofrendo abusos, né? Porque não é porque a pessoa morreu que não deixa de ser abuso. É necrofilia e isso, inclusive, é crime, né? Não sei, tem gente maluca que fala por aí que é como se não fosse nada, mas é alguma coisa. Eu acho bizarro e corpos merecem respeito e, enfim, tô falando isso porque esses dias eu vi uma pessoa falando que não é crime. Apesar do Stephen ter sido a vítima mais jovem dele, a maioria das vítimas beiravam entre 18 a 26 anos de idade. Mas não importava quem as vítimas fossem, não importava também as suas características físicas. Tudo que o Dennis queria era um rapaz para que ele pudesse manter o corpo daquele rapaz o máximo de tempo possível. Aí eu sei o que vocês estão pensando nesse momento. E o cheiro? Bom, inicialmente essa casa que ele morava não tinha vizinhos tão próximos assim. E para disfarçar um pouco o odor, ele costumava passar desodorante pela casa. E, como eu mencionei, ele costumava queimar os corpos no quintal. E assim, os vizinhos até perguntavam pra ele por que ele tacava fogo no quintal, esse tipo de coisa. E ele sempre respondia que ele tava queimando lixo, por isso que o cheiro era forte. Não sei se é por conta da cultura do país, não sei se ele era uma pessoa extremamente boa de convencimento, mas as pessoas não faziam nada a respeito e também não suspeitavam. Então toda aquela situação dele sempre tateando fogo no quintal ficou por isso mesmo. Inclusive, teve uma época que ele trabalhava com segurança privada e sindicatos justamente por conta desse trabalho, dele lidar muito com vítimas em vulnerabilidade social, que ele conhecia as vítimas dele, conhecia esses meninos que tinham desaparecido, descobria esses meninos que estavam sofrendo, né, questões financeiras, de abandono, mas além de conhecer as vítimas dessa forma, ele também conhecia elas ali nos pubs que ele frequentava. Ele deu várias entrevistas e em uma delas ele inclusive defendeu o fato dele ter cometido abusos contra corpos. Exatamente o seguinte: um cadáver é uma coisa, não pode sentir, não pode sofrer. Se você está mais chateado com o que eu fiz com um cadáver do que com uma pessoa viva, então sua moral está de cabeça para baixo. Mas ele teve que matar primeiro, né? Para fazer o que ele fez com o corpo. Em 1979, ele realizou outra vítima, o Kenneth Oldon, que novamente, né, foi atraído até a casa do Dennis e lá ele infelizmente foi estrangulado com um fio de telefone. O Kenneth foi uma das poucas vítimas que a família reportou o desaparecimento, ou seja, a família estava procurando por ele, só descobriram de fato o que aconteceu com o filho muito tempo depois. Além de ter morrido de uma forma trágica, interrompido, né, toda a sua juventude, né, ele foi uma vítima muito jovem, o Kenneth também foi mantido na casa do Dennis, onde ele passou por toda aquela questão que eu falei pra vocês. Nesse caso específico, o Dennis costumava almoçar junto com o corpo do Kenneth, né, como eu falei, ele montava a mesa e sentava-se ao lado do cadáver e ao invés de esconder o corpo do Kenneth no assoalho, às vezes ele pendurava o corpo na parede, onde ele costumava dizer boa noite quando ele ia dormir, bom dia quando ele acordava, entre outras coisas. Foi então que por volta do fim do ano de 1981, o Dennis se mudou para um novo endereço. Dessa vez ele passaria a ter vizinhos mais próximos e não teria um quintal para poder atear fogo no corpo das vítimas. Ele passou a morar em um apartamento muito menor. E não foi por conta disso que ele parou de realizar os seus assassinatos. Nesse apartamento, ele realizou entre 3 a 4 assassinatos, só que dessa vez ele decidiu se livrar dos corpos de uma outra forma. Então, como eu mencionei pra vocês, ele preservava o corpo por um tempo, mas quando chegava num estado de decomposição muito alto, aí sim ele acabava, né, se livrando daquele corpo. Mas, como ele estava nesse apartamento, o que ele fazia? Ele continuou cortando o corpo das vítimas, separando a carne, mas ele jogava diretamente essas partes na privada e dava descarga. Na cabeça do Dennis, fazendo isso, os restos mortais iriam para o esgoto e dificilmente eles seriam localizados. Inclusive, nessa mesma época que ele estava morando nesse apartamento, mais precisamente em novembro de 1981, ele acabou levando um rapaz até o apartamento que tinha 19 anos. Essa vítima, eu não consegui achar o nome dela, porém, ele conseguiu sobreviver. Só que ele disse que na época que por mais que ele tenha sofrido uma tentativa de homicídio, ele decidiu não denunciar para a polícia por conta da homofobia, porque ele sabia que na época a polícia ia se importar muito mais com o fato dele ter saído com outro homem do que com o fato dele ter sofrido uma tentativa de homicídio.
homicídio, porque sim, isso era muito levado em consideração na época e realmente a polícia talvez não fosse tratar o caso com tanta seriedade, igual trataria se fosse um outro tipo de vítima. Em 1982, uma outra vítima acaba sobrevivendo. O nome dessa vítima foi Carl Storter, ele tinha 21 anos e também foi até a casa do Dennis, aonde os dois beberam muito. Então, ele acabou dormindo dentro de um saco de dormir e o Carl conta que em determinado momento da noite ele acordou com o Dennis em cima dele, pressionando o zíper. Inicialmente ele achou que o Dennis estivesse tentando abrir ali o saco de dormir e foi aí que ele percebeu que na verdade ele estava sendo estrangulado. Apesar dele ter sofrido o estrangulamento, foi apenas uma tentativa, vamos dizer assim, porque ele acabou só ficando inconsciente e pouco tempo depois ele acabou acordando. Quando ele acorda, ele percebe que ele estava imerso à água, né? Tanto que ele fala que a primeira coisa assim que fez ele acordar foi justamente ele estar ouvindo água corrente. E foi aí que ele percebeu que o Dennis estava afogando ele dentro de uma banheira. Ele tenta lutar, mas nesse momento ele acaba se engasgando enquanto ele gritava as palavras: "Chega, por favor, chega!" Mas ele acabou sofrendo essa tentativa de afogamento. Quando ele retornou à consciência, ele estava deitado na sala. Então não, ele não morreu nem pela tentativa de estrangulamento e nem pela tentativa de afogamento. Na verdade, quando ele acordou ali na sala do Dennis, quem estava meio que tentando reanimar ele era o cachorrinho do Dennis. Sim, ele tinha um cachorrinho chamado Blip e ele fala, né, que o cachorrinho ficou lambendo o rosto dele meio como se estivesse tentando reanimar. Foi aí então que o Dennis percebeu, né, que o Carl não tinha falecido e começou a meio que tentar acordar ele. E quando ele recuperou a consciência, o Dennis começou a inventar uma história de que ele tinha se afogado e que ele tinha salvado ele. Mas com o passar dos dias, né, o Carl começou a lembrar o que de fato tinha acontecido com ele. Mas isso demorou alguns dias e antes disso o Dennis levou ele até uma estação ferroviária, aonde os dois se despediram e o Dennis inclusive convidou ele para que ele visitasse ele novamente. Mas voltando ao apartamento e voltando ao fato que ele começou a jogar partes dos corpos das vítimas pela privada, é que na verdade essa forma que ele decidiu, né, fazer ali com os corpos, né, que ele decidiu sumir com os corpos, não ia funcionar por muito tempo, porque o sistema de esgoto do prédio começou a entrar em colapso, ele começou a entupir e como é um prédio, né, o síndico vai lá, resolve as coisas e eles decidem chamar então o encanador para ver o que estava acontecendo com o sistema de esgoto. Nisso, eles começam a drenar e vários pedaços de carne começam a sair. Dizem que inclusive certos pedaços de carne claramente pareciam pedaços humanos. Então os encanadores, achando aquela situação toda muito estranha, decidem acionar a polícia e no dia seguinte, quando eles voltam ao lado dos policiais que confirmam que sim, aquilo eram partes humanas e eles fazem todo um rastreamento até chegar ao apartamento do Dennis. Quando a polícia chega lá, o Dennis nem sequer questiona, né, nem sequer tenta se defender, nem nada do tipo. A polícia, ao entrar no apartamento, sente um cheiro fortíssimo de carne podre e, né, encontra alguns restos mortais bem aparentes. E quando eles questionam o Dennis aonde estava o restante do corpo, o Dennis simplesmente apontou para um armário aonde tinha um saco cheio de restos mortais. Então, no dia 9 de fevereiro de 1983, o Dennis foi preso e a batalha judicial foi muito longa. Apesar de eu ter dito, mais ou menos ali no meio do vídeo, de que o número de vítimas talvez seja entre 12 a 16, ou se duvidar até mais, ele foi julgado apenas por 6 assassinatos e também pela tentativa de assassinato contra o Carl. Ele foi condenado então à prisão perpétua e em momento algum, como vocês puderam perceber, ele nunca demonstrou um remorso, um arrependimento total pelos crimes que ele cometeu. No início dos anos 90, o caso do Dennis voltou a ganhar notoriedade, principalmente por conta do caso do Jeffrey Dahmer, e o Dennis começou a ser chamado de o Dahmer britânico, embora, né, o caso dele tenha acontecido muito antes. E devido a todas essas comparações, eles chegaram a questionar o Dennis a respeito do caso do Dahmer e perguntaram se ele também tinha praticado canibalismo com as vítimas, né, se ele chegou a comer parte dos corpos, e o Dennis retrucou, soltando uma piadinha dizendo que não, ele era um homem que gostava apenas de bacon e de ovos. O Dennis permaneceu encarcerado em uma prisão localizada em Yorkshire, no Reino Unido, até a data dele falecer, que foi no dia 12 de maio de 2018, aos 72 anos de idade. Ele morreu devido a uma ruptura de um aneurisma na aorta abdominal e ele passou os últimos dias de vida deitado na sua própria cama, que dizem que estava imunda, estava cheia de sujeira daquela mesma que vocês estão pensando, e além disso, né, ele morreu com muita dor, de acordo com os médicos. Durante o período que ele esteve preso também, ele escreveu várias coisas, ele chegou a escrever uma autobiografia e inclusive converteu essa
autobiografia em áudios, onde ele gravou várias fitas contando toda a história da vida dele, sob o ponto de vista dele, obviamente, e essas gravações acabaram virando um documentário que vocês podem assistir depois na Netflix, chamado... Eu só vou ter o nome dele em inglês, gente, mas eu vou deixar o nome aí na tela dele em português. Se chama Memories of a Murderer, The Nielsen Tapes. Foi lançado no dia 18 de agosto de 2021 e tem como base essas gravações de áudio. Ele também escreveu vários poemas e agora vai entrar uma parte de curiosidade. O que aconteceu com as casas que ele morava? Ambas, tanto o apartamento quanto aquela casa lá do começo da história, foram reformados e completamente modernizados. Inclusive aquela casa mesmo que tinha quintal, que era muito maior, assim, tal. Ela hoje em dia é avaliada em mais de 1 milhão de libras e um casal comprou essa casa em 2016. O apartamento também foi reformado, ele vale um pouco menos de dinheiro, mas eu não consegui achar ao certo se tem gente morando lá, mas ele foi completamente reformado, como vocês conseguem ver pelas fotos aí. Bom, eu acho que ele é extremamente chocante, eu acho extremamente bizarro pensar o que ele fazia com os corpos mesmo, a forma que ele tratava as vítimas. Então, não sei, gente, só tenho a dizer, contar esse caso é meio difícil, meio não, né? Totalmente difícil, justamente porque eu penso em toda aquela situação e eu acho esse caso extremamente bizarro, que envolve muitas questões da psicologia. Eu acho que os psicólogos vão ver esse caso, vão pensar, nossa, tudo a ver com a infância, tudo a ver com aquele momento, realmente tudo conectado. E é muito, muito bizarro. Mas eu quero muito saber a opinião de você, o que vocês acharam desse caso. Teve alguma informação que eu esqueci de contar? Deixa aí nos comentários. E também, né, não esqueça de dar um like nesse vídeo, recomendar esse canal para algum amigo que você sabe que se interessa por esse tipo de assunto também. E o mais importante, se inscrever, porque o meu sonho é chegar em 100 mil inscritos para ter a plaquinha, para colocar aqui no meu cenário. Vocês me ajudam nessa? Então é isso, até o próximo vídeo.